Bem-vindo à nossa primeira aula de análise de circuitos. Nesta aula, nós vamos falar sobre circuitos elétricos e o código de cor para resistores. No primeiro momento, nós vamos fazer a definição de circuito e vamos ver o conceito de curto-circuito e circuito aberto. Também nós vamos falar sobre circuito série, circuito paralelo e circuito misto. Vamos ver o código de cor que identifica o valor dos resistores. Vamos direto para a definição de circuito elétrico. Definição de um circuito elétrico. Circuito elétrico é o caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. E no circuito eu tenho as principais grandezas elétricas. Então vamos pontuar essas grandezas bem rapidinho aqui. As grandezas elétricas que eu tenho em um circuito elétrico são a tensão, a corrente, a resistência e a potência. A tensão é a força que movimenta os elétrons. A unidade de tensão é o volt. A corrente é o fluxo ordenado de elétrons e a sua unidade é o ampere. A resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica e a sua unidade é o ohm, representado pela letra grega ômega. E a potência é a capacidade de realizar trabalho em função do tempo. A unidade é o watt, em homenagem ao James Watt, que foi o cientista e filósofo que discorreu sobre a potência elétrica nos circuitos. Daqui a pouco a gente volta a falar dessas grandezas, mas vamos ver a questão da definição do circuito. Um circuito elétrico é um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Então veja a minha representação aqui, ó. Eu tenho uma fonte de energia representada aqui por uma bateria, onde o traço maior representa o positivo, o traço menor representa o negativo. Segundo o conceito de corrente elétrica, o sentido convencional é sempre do positivo para o negativo, do maior potencial para o menor potencial. Então a corrente sai aqui do polo positivo, chega até esse outro símbolo aqui, que é o símbolo de uma chave. Uma chave vai ter a função de controlar a corrente que vai circular aí no circuito, ligando e desligando esse circuito. E aqui um símbolo de um resistor, que vai ser representado aqui a nossa carga ou o nosso consumidor. Então, para ser um circuito elétrico, tem que ser um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Vamos supor que essa chave aqui esteja aberta, não vai representar um circuito, porque o elétron vai chegar até esse ponto. Quando chega nesse ponto, a chave está aberta, não permite a passagem do elétron. Eu posso pensar que um circuito elétrico é similar a um circuito hidráulico. Eu posso pensar que a grandeza elétrica tensão equivale à pressão contida lá num circuito hidráulico. Só é possível fazer a água circular pelo cano se tiver pressão. Então, pressão é a força que movimenta a água dentro do cano. Então, tensão é a força que movimenta os elétrons dentro dos fios, dos condutores. Corrente é o fluxo ordenado de elétrons. Então, se fluxo de elétrons é no circuito elétrico, no circuito hidráulico, fluxo é o fluxo de água. Então, você pode imaginar o seguinte: só é possível ter fluxo se você tiver pressão. Então, não existe corrente sem tensão. Para existir corrente, necessariamente tem que haver tensão. E o que limita a passagem da corrente elétrica? É a oposição oferecida pelo condutor. Vamos pensar em termos hidráulicos, o diâmetro do cano. Se o cano for fininho, eu passo pouca água. Se o cano for grosso, eu passo bastante água. Então, o diâmetro do fio representa uma oposição, representa uma resistência à passagem da corrente elétrica. Esses três conceitos são importantes quando a gente fala de análise de circuitos. E o último conceito é o conceito de potência. Potência é a capacidade de realizar trabalho em função do tempo. A melhor forma de imaginar potência é você pensar em termos elétricos, que eu vou pegar energia elétrica e vou transformar em uma outra forma de energia. Então, se eu pegar uma lâmpada LED, por exemplo, de 6 watts e uma lâmpada LED de 12 watts, a lâmpada LED de 12 watts vai brilhar mais do que a lâmpada LED de 6 watts. A razão é porque a lâmpada LED de 12 watts consegue pegar mais energia e transformar em luz em função do tempo
do que a lâmpada LED de 6 watts, que pega uma quantidade menor de energia e transforma em luz. Então é isso. Potência é a capacidade de realizar trabalho elétrico, ou seja, transformar eletricidade, né, em outra forma de energia. Por exemplo, as pás de um ventilador. Quanto maior a potência, maior a capacidade de vento, né, de empurrar o vento, vai ser aquele motor daquele ventilador. Mais potente, portanto, vai ser aquele ventilador. Dito então o conceito e a definição de circuito elétrico, nós vamos falar agora sobre o conceito de curto-circuito. Num curto-circuito é quando a resistência do meu consumidor ela é muito baixa, tende a zero, né? Ou vale zero, ou muito próximo de zero. Nessa condição, eu tenho que voltar lá e imaginar o nosso caninho de água, né? Se eu tenho pressão, se eu tenho fluxo, e não tenho nada que se oponha ao fluxo, eu não tenho uma torneira para limitar, né, para se opor ao fluxo. Se eu não tenho a torneira, se eu não tenho a resistência, o fluxo que vai circular naquele caninho vai ser máximo. Então é a mesma ideia na parte elétrica, né? Se a resistência ela é baixa, zero, então o fluxo tende a ser infinito. Por outro lado, a tensão, a pressão, ela vai tender a cair, vai tender a ser zero. Quanto menor a resistência, maior vai ser o fluxo. Então, quando ela for zero, a corrente tende a ser infinito. Ela só não é infinita porque a maioria das fontes reais não consegue fornecer corrente infinita. Então, ela vai ser a capacidade que minha fonte tiver de fornecer corrente elétrica. Então, é isso. Conceito de curto-circuito, guarda aí e memoriza. No curto-circuito, a resistência ali vale, naquele ponto onde houve o curto-circuito, vale zero. A tensão, naquele ponto, e portanto, se tiver em paralelo com a fonte, vai tender a zero, e a corrente vai tender a infinito. Um outro conceito importante é o conceito de circuito aberto. Por exemplo, quando a gente desliga um circuito abrindo um interruptor, por que o circuito deixa de funcionar? É porque naquele ponto do interruptor, abriu-se o circuito, a resistência é infinita. Quando a resistência é muito alta, portanto a oposição é muito alta, o fluxo vai ser igual a zero. Vamos imaginar de novo aquele nosso circuitinho hidráulico, né? Se eu tenho água passando num cano e eu fecho a torneira, ela oferece uma oposição muito alta à passagem da água. Portanto, a água que vai sair pela torneira vai ser zero. A ideia é a mesma para o circuito elétrico. Quando a tensão, quando eu tenho a corrente limitada ao máximo, a pressão, né, a tensão, vai ser igual à da fonte. É lógico, né, quando eu fecho uma torneirinha, toda a pressão fica lá no êmbolo da torneira. Então, num circuito aberto, a corrente, o fluxo vale zero, mas a tensão fica toda aplicada ao componente. Veja aqui na minha figurinha. Quando a resistência é muito alta, a tensão será igual à tensão da fonte. Esse é o segundo conceito importante de análise de circuitos. A partir de agora, nós vamos ver as características dos circuitos. O primeiro circuito que nós vamos ver é o circuito série. Como saber que um circuito é em série? O circuito série ele se caracteriza por ter apenas um único caminho para a circulação da corrente elétrica. Ou seja, o circuito série é um circuito que representa apenas um caminho à circulação da minha corrente. Veja aqui na minha figurinha, olha, eu tenho aqui a representação da fonte, a nossa chavinha, e aqui dois resistores, o R1 e o R2, ligados em série. Observe que só existe aqui um único caminho, né? O elétron sai do positivo aqui da minha fonte, do traço maior, passa pela chave, passa pelo resistor, passa pelo resistor 2 e volta aqui para o negativo da fonte. Não tem outro caminho para ele percorrer. Então, se não tem outro caminho, esse circuito é um circuito do tipo série. Nesse circuito, a tensão e a corrente vão ter as suas características específicas e o tipo de funcionamento também. Então, nós temos 4 coisinhas para lembrar quando eu vejo um circuito série. Se o circuito é série, então ele se caracteriza por ter a mesma corrente em todos os componentes, porque se só existe um caminho,
para a circulação da corrente, então a corrente vai ser a mesma, tanto que passa na chave, tanto que passa no R1 e que passa no R2. Porém, as quedas de tensão elas vão se dividir entre a minha chave, o meu resistor R1 e o meu resistor R2. Detalhe, elas não vão se dividir igualmente. Só existe um caso em que as tensões vão se dividir igualmente, quando os componentes que compõem a resistência, a série, forem exatamente iguais, ou seja, a resistência da chave for exatamente a resistência do nosso R1 e a resistência do nosso R2. Então, isso é um caso específico. Na maioria das vezes, a tensão da fonte será dividida entre os componentes. Vai ficar uma porção da tensão para a chave, uma porção da tensão para R1 e uma porção da tensão para R2. Você pode imaginar que a tensão na chave ela tem que ser bem baixinha, Não posso deixar perder tensão lá na chave, mas eu vou ter uma perda devido ao mau contato na chave. Logo em seguida eu vou ter aqui o meu R1, vai ter uma queda de tensão que eu vou chamar de VR1, e aqui eu vou ter uma queda de tensão que vai se chamar VR2. Outra característica importante é que a resistência total do circuito, ou a oposição do total do circuito, ela é maior do que o maior resistor, ou a maior resistência do circuito. Então, veja bem, se ela é obrigada a passar pelo R1 e ela é obrigada a passar pelo R2, é a mesma corrente, eu vou oferecer aqui uma oposição do resistor R1 e uma oposição do resistor R2. Pelo fato deles estarem ligados desta forma, em série, a resistência equivalente, a resistência vista pela fonte, não é a do R1 e nem a do R2. É a soma dos dois, ou seja, vai ser maior do que qualquer um dos resistores do circuito. Então, no circuito série, a resistência equivalente sempre será maior do que a maior resistência no circuito. Uma outra coisa importante do circuito série é o tipo de funcionamento. O funcionamento dos componentes no circuito série ele é dependente. Aqueles enfeites de Natal, muitas vezes quando apenas uma das lâmpadazinhas, um lá dos ledinhos ou lâmpadas do enfeite de Natal se queima, uma grande quantidade de lâmpadas se apaga. Ou seja, quando o circuito série ali é interrompido, ou porque a lâmpada se queima, ou porque um fiozinho se rompeu, grande quantidade de lâmpadas ali no enfeite vão se apagar, porque elas estão ligadas em série e o seu funcionamento é dependente. Então guarda aí, características do circuito série, memoriza. A corrente ela é a mesma para todos os componentes. A tensão ela se divide entre seus componentes. E a resistência total do circuito ela é sempre maior do que a maior resistência associada ao circuito. E além do mais, o seu funcionamento ele é dependente. Se um dos componentes falhar, todos irão falhar. Uma vez conhecidas as características do circuito série, vamos olhar as características do circuito do tipo paralelo. Se você gravou bem como é que funciona o circuito série, o circuito paralelo é parecido. Na verdade, ele é o complemento. Se no circuito série eu tinha apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica, no circuito paralelo eu tenho mais de um caminho. Então, a principal característica de um circuito paralelo é apresentar dois ou mais caminhos para a circulação da corrente elétrica. Veja aqui na minha figurinha, aqui tem uma corrente que sai da fonte, representada por essa seta, escrito aqui IT de corrente total. Ela vai passar aqui, a corrente total, pela minha chave, aqui, pelo meu interruptor. E depois do interruptor, ela tem duas possibilidades, dois caminhos possíveis. Um caminho que desce aqui para o R1 e um caminho aqui, um trecho que desce para o R2. Então, aqui a corrente se dividiu em IR1 e IR2. Na parte inferior aqui do circuito, ela volta a se juntar e volta a ser a corrente total, e aí volta para o negativo da fonte. No circuito paralelo, a corrente ela é dividida entre seus componentes. No meu caso aqui, entre o R1 e o R2. Também não se iludam, as correntes não vão ser divididas igualmente. Vai depender do valor dos resistores. Quanto maior o valor da resistência, menor será o valor da sua corrente. Uma característica importante desse circuito é que a tensão é a mesma para todos os componentes. Veja,
O resistor R1 está ligado ao polo positivo da minha bateria ou da minha fonte de energia, mas também está ligado ao polo negativo da minha bateria. O resistor R2, idem, está ligado ao polo positivo via chave, né? E ao negativo aqui pela parte via comum do circuito. Então, a tensão em R1, ela vai ser, VR1 vai ser igual a VR2 e vai ser igual ao VCC. A tensão será a mesma para todo o circuito. Outra característica importante do circuito paralelo é a resistência total do circuito. A resistência total do circuito, ela sempre será menor do que a menor resistência do circuito. Ou seja, se eu olhar o valor do R1 e o valor do R2, eu pego o menor valor, mesmo assim, a sua resistência equivalente, a sua resistência total, vai ser menor do que o menor resistência que estiver no circuito. Por exemplo, se R1 for 10 e R2 for 2, com certeza a resistência equivalente, a resistência total, aquela resistência que a fonte enxerga, vai ser menor do que 2 ohms. Por quê? A resistência total do circuito sempre será menor do que a menor resistência do circuito. Outra característica importante do circuito paralelo é que o seu funcionamento ele é independente. No circuito paralelo, quando um dos componentes deixa de funcionar, o outro vai continuar funcionando perfeitamente. Por exemplo, em nossa residência, as lâmpadas dos diversos cômodos elas estão ligadas em paralelo com a fonte de alimentação. Desta forma, eu não preciso acender todos os cômodos da minha casa para acender as lâmpadas. Eu posso controlá-las individualmente. Portanto, as lâmpadas estão ligadas de forma paralela dentro de casa. Eu ainda posso ter circuitos do tipo misto, que na prática são circuitos que têm trechos em série e trechos em paralelo. Os comportamentos desses circuitos vão variar de acordo com o seu arranjo, da forma com que eles são ligados. Vamos ver aqui 3 exemplos, vou mostrar aqui. O primeiro exemplo, onde eu tenho aqui o valor, o R1 aqui, ele está em série com o paralelo de R2 com R3. Veja aqui, R2 e R3 estão em paralelo e R1 está em série com o paralelo de R1 com R3. Já no meu segundo exemplo aqui, olha, o R1 e o R2 estão em paralelo e o meu R3 está em série. Ou seja, nesse segundo exemplinho aqui, eu tenho o paralelo de R1 com R2 em série com o nosso R3. E no meu último exemplo aqui, nesse terceiro exemplo, eu tenho já vários trechos do circuito e aí eu posso analisar individualmente ou pedacinhos. Por exemplo, de cara dá para perceber aqui que o R4 está em série com o R5 e que essa série de R4 com R5 está em paralelo aqui com o nosso R3. Eu também posso perceber aqui que o R1 aqui ele está em paralelo com a fonte e em paralelo com todo o circuito, com o R2, com o R3, com o R4, com o R5 e com o R6. Ou seja, eu posso dizer que o R1 está em paralelo com todo o circuito. Posso perceber aqui também que o R2, ele está em série aqui com a série de R4 com R5 que está em paralelo com o R3. E a mesma coisa o R6. O R6 ele está em série com a série de R5 e R4 que está em paralelo com o R3. De qualquer forma, eu vou analisar os trechos do circuito quando eles forem mistos. E aí, cada trecho tem as características que a gente acabou de ver, se for série ou se for paralelo. Então, o que a gente tinha para falar de circuito é isso. A partir de agora, nós vamos ver o código de cor para resistores. Você vai encontrar na internet vários aplicativos, vários applets no celular lá do Android, para código de cor de resistores. Então, pode ser um recurso válido nesse primeiro momento. Mas o ideal é que você memorize o código de cores. E ele é fácil.
Aí, junto comigo aí, lê aí. Preto vale 0, marrom vale 1, vermelho vale 2, laranja vale 3, amarelo vale 4, verde vale 5, azul vale 6, violeta vale 7, cinza vale 8, branco vale 9, a faixa dourada, ouro ou vale 5% e a faixa prateada vale 10%. Então guarda aí, ó, preto, marrom, vermelho, laranja, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro, prata. E aí é só colocar os números de 0 a 9, 5%, ouro vale menos, prata vale mais, 10%. Pausa o vídeo, tenta memorizar aí. Preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro, prata. Respectivamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 e 10%. Vamos ver a formação do código de cor para resistores. O código de cor para 4 faixas é o código de cor mais comum no mercado. Por quê? Porque o resistor mais comum no mercado é o resistor de 4 faixas com tolerância de 5%. Então é esse que nós vamos estudar primeiro. Vamos observar aqui nossa figurinha. Eu tenho aqui um resistor desenhado e uma tabela dizendo o que significa cada faixa. No resistor de 4 faixas, 2 primeiras faixas, no caso aqui estão representadas por marrom e vermelho, elas representam os algarismos significativos, estes que a gente acabou de memorizar, de 0 a 9. A terceira faixa, aqui representada por preto, aqui, ele é o fator de multiplicação, que vai de 1 até 1 milhão. Então, se eu observar aqui, quando eu faço a multiplicação por 1, o valor é ele mesmo, né? Quando eu faço a multiplicação por 10, é acrescentar um zero. Quando eu faço a multiplicação por 100, é acrescentar 2 zeros e assim por diante. Então esse fator de multiplicação pode ser encarado também como um número de zeros, né? Ou seja, quando eu tenho 0 preto aqui, ó, vai ser 0 zeros. Quando eu tenho o marrom, vai ser 1 zero. Quando eu tenho vermelho, vai ser 2 zeros e assim por diante. Então esse fator de multiplicação também pode ser pensado como sendo o número de zeros. E a última é o mais fácil, que é a tolerância. Eu só tenho duas. Ouro, 5%. E prata, mais ou menos 10%. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu separei vários resistores aí, cujo os 2 primeiros algarismos são marrom e vermelho, portanto 1, 2. E aí só vou modificar o terceiro algarismo. Observe aqui, ó. No nosso primeiro resistor, os 2 primeiros algarismos são marrom e vermelho, que vai ser o nosso 1, 2 na tabelinha lá. Perfeito? Só que a terceira faixa aqui, ela é preto, significa que eu vou multiplicar por 1, ou acrescentar nenhum zero ao meu 1, 2. Então fica sendo 12 ohms. Veja o meu segundo exemplo. Os 2 primeiros algarismos continuam sendo o marrom e vermelho, mas a terceira faixa aqui mudou, virou marrom. Então continua sendo 12, só que agora eu vou acrescentar um zero, ou apenas multiplicar por 10. Então o marrom é 1, eu multiplico por 10 ou acrescento um zero. Porque multiplicar por 10 e acrescentar um zero. No meu terceiro resistor, olha aqui, ó, marrom e vermelho, continua sendo 12, só que a terceira faixa é vermelho. Ou seja, eu tenho aqui 2 zeros, né? Vermelho vale 2. Então agora eu tenho o 12 e eu vou acrescentar 2 zeros, ou multiplicar por 100, né? Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. E aqui, 1, 2, os 2 primeiros algarismos. E aqui, no último aqui é laranja. Laranja é acrescentar 3 zeros. Veja que, nesses últimos 2 resistores, os valores passaram de 1000. Quando é acima de 1000, eu vou transformar o 1200 em quilo-ohms, né? Vou levar para a notação de engenharia. Então, esse resistor aqui, marrom, vermelho, vermelho, é 1200 ohms, ou 1,2 quilo-ohms. E esse outro resistor aqui, marrom, vermelho e laranja, é 12.000 ohms, ou 12 quilo-ohms. Tudo que passou de 1000, você tem que levar para quilo. E tudo que passou de 1 milhão, você tem que levar para mega. A mesma ideia vale para os outros resistores dessa figurinha aqui, até a faixinha azul. Veja, a faixinha amarela vale 4, eu vou multiplicar
por 10.000 ou simplesmente acrescentar 4 zeros. A última faixinha, a terceira faixinha, eu falei a última não, aqui a terceira faixinha lá amarelinha, eu vou acrescentar 4 zeros. Aqui a terceira faixinha, ela é verde, então eu vou acrescentar 5 zeros. E aí eu pego o valor e tenho que converter para quilo, né? Então 120.000 vai virar 120 quilos. E 1.200.000 vai virar 1,2 mega. E o último resistor aqui, ele é marrom, vermelho e azul. Azul é 6 na minha tabela, então vou acrescentar 6 zeros, né? Vai ser 12 milhões, eu vou multiplicar o 12 por 1 milhão, então vai ficar 12 milhões. Lógico que eu não vou falar 12 milhões de ohms, eu simplesmente levo para a notação de engenharia e falo 12 mega ohms. Acima de 20 mega ohms, não existem valores comerciais. Os valores comerciais vão até 20 mega ohms. Então, a última faixa aqui vai ser azul, né? Não vai existir resistor com faixa violeta. Olha aqui minha tabela, o fator de multiplicação vai até a faixa azul, portanto até 6, até mega ohms, até 20 mega ohms. Também posso ter resistores bem baixinhos, e aí eu vou usar o ouro na terceira faixa ou a prata. Veja aqui o ouro, né? 2 continua sendo o meu 12 lá, só que eu vou multiplicar por 0,1. Então, olha só, multiplicar por 0,1 é colocar vírgula entre os algarismos. Então, pensa assim, eu tenho os dois algarismos significativos, 1, 2, e se aparecer o ouro na terceira faixa, você põe a vírgula entre os algarismos, que é multiplicar por 0,1. Né? O mesmo raciocínio lá do multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é acrescentar um zero, multiplicar por 0,1 é colocar a vírgula entre os algarismos. E se a última faixa aqui for prata, é multiplicar por 0,01, ou seja, colocar um 0, antes dos algarismos. Então eu coloco lá, escrevo 1, 2 e multiplico por 0,1 ou simplesmente coloco um 0, né? Então, guarda aí. Se for ouro na terceira faixa, vírgula entre os algarismos. E se for prata na terceira faixa, é 0, antes dos algarismos. Então, dois algarismos significativos. Aqui eu usei o vermelho, eu usei o marrom e o vermelho para dar 12, mas poderia ter usado qualquer outro aí na prática. Então, essa é a formação do código de cor. Dois algarismos significativos, fator de multiplicação e a tolerância. Veja se você conseguiu perceber aqui nesse conjunto de figuras a formação dos dois algarismos significativos e aí acrescentando o número de zeros ou simplesmente multiplicando por um fator. Na prática, eu posso ter resistores com mais de 4 faixas, eu posso ter até 5, 6 faixas. Então, essa tabelinha aqui já está um pouquinho mais completa. Então, eu tenho a representação de dois algarismos significativos, do fator de multiplicação, da tolerância, e ainda apareceu mais uma faixinha aqui, que é o coeficiente de temperatura, que é a variação da resistência em função da temperatura. Veja aqui nessa tabelinha, também eu tenho tolerâncias que são vão aí de 1, 2, meio, 0,25, 0,1 e até 20% quando eu não tenho cor alguma. Então também eu posso ter essas cores na terceira faixa aqui, quando eu tenho os resistores acima de 4 faixas. Então pensa sempre do final para o começo, né? A última faixa sempre vai ser a tolerância ou o coeficiente de temperatura. Na maioria esmagadora dos casos vai ser a tolerância. A penúltima faixa vai ser o fator de multiplicação. E aí a quantidade de algarismos vai se modificar conforme a quantidade de faixas. Por exemplo, se for 4 faixas, a gente já viu que vai ser 2 algarismos significativos. Se for 3 faixas, 5 faixas, a gente vai ver que vai ter 3 algarismos significativos. Então, olha aqui no meu exemplo, nós já fizemos aqui o de 4 faixas. Se for 5 faixas, o que a gente vai fazer?
continua sendo, por exemplo, marrom, preto, preto, marrom, marrom. Então agora eu tenho 5 faixas, ó, 1, 0, 0, e eu acrescento aí mais 0 ohms. A última faixa, né, vai ser 1%, então ela vai ser marrom. Então, ó, marrom, preto, preto, marrom, marrom. Sendo que aqui a quarta faixa vai representar o acréscimo de 1 zero. E a quinta faixa, a última faixa, vai representar a minha tolerância. Então esse primeiro marrom aqui eu acrescento 1 zero e esse último marrom aqui é a tolerância, mais ou menos 1%. Vamos colocar aqui agora um resistor de 2%, por exemplo, também de um K. Veja aqui, ó, marrom, preto, preto. Marrom vale 1, preto vale 0, preto vale 0. Esse marrom aqui da quarta faixa representa o acréscimo de 1 zero a esse 100, a esse 100. E a última faixa aqui é o vermelho. Diferente daqui de cima, que era o marrom, aqui agora é vermelho. Então a tolerância vai ser lá de 2%, porque se eu olhar aqui no campo da tolerância, marrom é 1% e vermelho aqui é 2%. Então aí eu tenho um resistor de 1K representado com tolerância de 5%, com tolerância de 1% e com tolerância de 2%, né? Para mais ou para menos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!